E aí pessoal, tudo certo? Cálculo de juros e montantes segundo regime composto de capitalização com o Excel. É o que eu vou demonstrar agora para vocês. Observe esse exemplo bem simples. Taxa 4% ao mês, taxa 4% ao mês, prazo de 12 meses, capital inicial de 20 mil, capitalização logicamente mensal. Bem, o montante pode ser calculado de 3 formas diferentes. Primeira delas, digitação direta da fórmula do montante composto, na célula, igual, caso capital inicial vezes abre parênteses 1 mais a taxa, fecha parênteses, circunflexo, espaço e o prazo. Pronto. Bem simples. Dá para calcular o montante diretamente digitando a fórmula dele. Em segundo lugar, aqui você pode utilizar a função valor futuro. A função valor futuro contida no Excel, ela calcula o montante de juros compostos. É uma função específica para isso, o valor futuro direto. Como você pode usar a função valor futuro? Primeira alternativa, FX, categoria financeira, função VF, no caso valor futuro, e para realizar o mesmo cálculo aqui de cima, você precisa alimentar a função com os seguintes argumentos. Primeiro, taxa A4, número de períodos 12, B4, e o valor presente, detalhe, na hora de inserir o valor presente, lembre-se, ele deve ser inserido com o seu sinal invertido. No caso, vai ficar menos 20 mil. Digitei um sinal de menos antes e depois cliquei na célula do capital inicial. Pronto. Se você já tiver alguma intimidade com a função valor futuro, não precisa abrir aqui a função procurar e alimentar essa janelinha aqui. Basta digitar diretamente a função. Igual, no caso, ficaria assim. Deixa eu mostrar logo. Pronto. Igual, VF, abre parênteses, taxa, ponto e vírgula. Número de períodos, ponto e vírgula, menos o valor presente, fecha parênteses. Pronto, com isso você calcula o montante composto. Observe a montagem da função. Pronto, 3 maneiras para calcular, com as quais você pode trabalhar para calcular o montante composto. Cálculo do juro, 3 procedimentos também. O mais simples, que é o montante menos o valor do principal, então igual o valor montante calculado menos o valor do principal. Para usar esse procedimento você deve ter calculado antes o valor do montante, para em seguida realizar essa diferença. Caso você não precise calcular o valor do montante ou não queira, enfim, caso você queira calcular diretamente o valor dos juros, você pode utilizar a fórmula dos juros segundo o regime composto de capitalização. Ok. Detalhada a fórmula e o procedimento com base nas células que estão preenchidas nesta planilha. Bem, sendo assim, igual capital inicial vezes abre parênteses 1 mais a taxa, fecha parênteses, circunflexo e o prazo, menos 1. Agora observe, colchetes, é só para inserir os colchetes na forma, é só inserir novamente parênteses, ele assume o lugar dos colchetes. Então eu tenho aqui a primeira parte do procedimento, que é o conteúdo dos colchetes, e por fim o fator específico para calcular o valor dos juros. Resposta a mesma de cima, bateu exatamente o mesmo valor.
E mais uma vez, repito, se você já conhecer, já tiver condição de usar a função sem observar a alimentação pela janela, igual valor futuro, taxa, ponto e vírgula, número de períodos, ponto e vírgula, e menos o valor negativo do capital inicial, fecha parênteses. Bem, até aí eu tenho um cálculo do montante. Para você obter como resposta o valor dos juros, menos o capital inicial. Pronto. Depois, Enter. 3 procedimentos para o montante, 3 procedimentos para os juros. Qual usar, aí vai depender da situação e do quanto você já consegue utilizar a função valor futuro sem precisar abrir a janela de alimentação dos argumentos. Ok? Bem, é bem simples, não tem mistério. Mais à frente eu vou mostrar o efeito da capitalização quando a taxa de juros, por exemplo, é anual e a capitalização efetivamente é mensal. No cálculo do montante composto, e nesse caso você vai ser obrigado a calcular a taxa efetiva. Mais à frente tem um vídeo especificamente para isso, então não vou entrar em detalhes sobre taxa efetiva agora, mais à frente. Por hora, o objetivo foi cumprido. Cálculo do montante e cálculo dos juros segundo o regime composto de capitalização usando o Microsoft Excel, ok? Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tchau!